Então, eu recebi e pude fazer um comentário breve ali. Eu creio que, no modo geral, vocês captaram qual era o intuito desse desenho do projeto de pesquisa, né? Para ter uma base, primeiramente, entender ali que você tem um propósito. Então, aquilo ali é né, uma diretriz bacana para a vida de vocês, aí eu diria, para os momentos que vocês vão ter aí daqui para frente em questões de trabalhos acadêmicos ou não, né? Então, eu creio que esse norte que foi dado aí pelo trabalho, ele é fundamental nesse nosso momento na aula aí, né? Então, vale a pena aí para quem fez e falou, pô, né, vou revisar o que eu fiz para os meus projetos futuros, faz isso, olha com carinho, porque aqueles assuntos que tem aqueles tópicos, eles vão te nortear para futuros trabalhos, isso aí é bacana. Bom, com base nisso, né, deixa eu abrir e compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos, deixa eu, peraí, nossa aula de hoje. Ah, tá, o mouse não vai para cá. Nossa aula de hoje, nós vimos na aula passada o formato acadêmico, que foi a aula 13, né? Vamos ver se consigo escrever aqui, ó. 13. Opa, e aqui vai ser a nossa aula 14. Vou usar o mouse aqui, ó. Então, onde nós vamos falar sobre artigo científico. Nesse assunto, abordando conceitos e a própria elaboração. E aí, papers. Ah, não é a mesma coisa? Né? A gente vai ver que tem uma certa diferença boa. E, por fim, né, fechar aí com o TCC. Então, vamos tentar ver se é possível. Hoje, nós conseguimos abordar esses dois tópicos aqui. Vamos ver por quê. Deixa eu ver quem chegou aqui. Por conta do nosso calendário, né? Vamos dar uma olhada aqui no calendário. Nós temos, por exemplo, se eu deixar o tópico da sessão 3 e 4, né? Meu receio é que, de alguma forma, eu quero aproveitar essas duas aulas para a gente encerrar a unidade. Então, eu queria uma aula específica só para TCC. Né? Então, ele vai trazer a apresentação escrita e oral também aí, né? Dentro do TCC. Então, hoje, vamos tentar, eu creio que dê tempo, para a gente fazer essas duas sessões aqui. Mesmo que, né, vamos dizer assim, lá no AVA, não sei nem se está aberto o meu AVA aqui, estava, né, mas eu acho que ele não vai abrir, deixa eu ver aqui. Não vai abrir, tem que entrar de novo aqui. Dependente, pessoal, do AVA, né, não precisa ir no AVA ali, acho que aqui já mostra para vocês. Mesmo aqui, ó, mesmo que no AVA, esse encontra seja o 14, porque nós temos o 15 e o 16. Não tem problema, a gente pode dar uma comprimida, no bom sentido, e juntar esses dois assuntos, mesmo porque vocês estão vendo aqui, não dá 10 páginas, né? Tira a página, vai dar menos que 10 páginas aqui, desse conselho. O problema são as perguntas no final, vamos ver. Vamos tentar trabalhar para que a gente consiga desenvolver esses dois tópicos e deixar para a próxima aula somente o TCC, aí, especificamente. Senão a gente vai ter mais uma semana, de novo, para junho, vamos lá. Eu não sei qual período que vai ser, então eu não quero deixar o TCC para o dia 11, né, se a gente seguir aí, porque eu creio que as provas vão ocorrer num período diferenciado aí para a gente, né? Então é por isso também, tá? Bom, diante disso, já que eu loguei aqui no AVA, vamos rapidinho acessar aqui, só para mostrar aqui para vocês também.
que eu postei na aula de hoje. Para a aula de hoje. A gente vai ver aqui. Encontro 4.2. Eu comento sobre essa avaliação aqui, ó, também. Ó, então, eu pus os links aqui, né? Tanto para após a aula vai ficar o link, é o mesmo para as aulas do YouTube. Só terminando a nossa aula, já posto lá. E sempre vai ter aí o link para o encontro, né? E o conteúdo aí. Essa avaliação presencial aqui, ó, já deve estar disponível para vocês a partir do dia 18 de maio que liberou. Na verdade, é um roteiro de estudo, né? Direcionando 5 perguntas. Aqui que vocês estão vendo o gabarito, para vocês não vai aparecer, lógico. Eu creio que isso não apareça aqui para vocês, mas deve ser algumas... quando você acessa aqui, ó, roteiro de estudos, ele já abre uma possibilidade para que você preencha algumas questões aqui, ó, né? O questionário com 5 perguntas. Não sei se... Eu acredito que ele deu uma pontuação, sim, mas não é uma avaliação. Essas questões. Isso, então, legal. Ele não dá pontuação, se eu não me engano, mas assim, só para não confundir com a prova, tá? Apesar de estar escrito avaliação presencial, mas não é a prova, tá, gente? Então, é só para... É como se fosse uma avaliação de todo o conteúdo aí de que vocês viram, só o nome aí que é diferente, tá? Certo? Então é isso. Eu só queria tirar um pouco aqui para... Deixa eu ver. Pronto. Não gosto de falar tampando tudo aqui, apertei muito aqui. Pronto, melhorou. Então vamos lá. Vamos para a página 181. Falando do nosso artigo, né? O artigo é interessante porque ele também segue, logicamente, aí, as normas da BNT. Porque geralmente o artigo, né, vamos pensar assim, você fez uma pesquisa, mesmo que seja um TCC, né? Você elaborou uma pesquisa para fazer o teu TCC. Você pode, né, eu diria deve pensar em publicar um artigo do teu TCC. Então, é uma espécie de você trazer de uma maneira como uma análise, né, não é um resumo, não gosto de falar resumo, mas tirando, né, extraindo os principais pontos do teu trabalho, da tua pesquisa, e publicar isso, né, chamando aí atenção no sentido do teu trabalho para a academia, né, vamos falar assim. E ainda é interessante que são questões aí voltadas, lógico que eu comentei que, por exemplo, para direito, né, tem alguns modelos para TCC, né? Agora, para artigo, às vezes você encontra algumas diferenças. Por exemplo, a quantidade de palavras, vamos falar assim, né? Tem outro nome aí, mas a quantidade de palavras no resumo, quantidade de páginas. Então, algumas revistas eletrônicas ou onde você vai fazer a publicação do artigo, ele acaba exigindo. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Bom, como de sempre, ele traz uma proposta de um problema, uma situação problema, né? E aqui no caso era a Glória, né, que estava tentando publicar o trabalho em alguns eventos e tudo mais. Então, só vou dar uma avançada aqui, né, e entre aspas, e direto para o conteúdo, né, vamos falar assim, que ele traz essas definições, né? Então, o artigo científico, ele é um trabalho completo, como eu disse,
mas com dimensões reduzidas, não é resumidas, né? Tem uma boa diferença. Então, são dimensões reduzidas. E isso é uma problemática. Para quem faz uma publicação, né, às vezes não é tão rápido, né? A não ser que você esteja um pouco inspirado aí e consiga, porque é uma arte. Quando você tem um TCC, um trabalho acadêmico, ou que seja uma pesquisa, deixa eu só atender aqui um... Peraí. Alguém quer o link aqui da coordenação. Então, você transformar aquilo para uma situação reduzida, nossa, é um trabalho, é uma arte, né? Trazer todo aquele conteúdo de pesquisa que foi elaborado, né? Que demorou um prazo razoável, no mínimo 6 meses, e aí você tem que reduzir. Você vai levar mais 6 meses para reduzir, por isso que eu falei, a não ser que você esteja muito inspirado. É demorado mesmo, esse processo. A não ser que você já queira montar só um artigo, que às vezes ainda assim tem a questão de redução, tá? Ainda pegando a definição aqui de dois autores, ele traz que a, como é que se diz? O artigo científico, né? São pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeira, né? No sentido científico, mas que não se constitui em matéria de um livro. O artigo permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada. Percebe que tem uma pesquisa por trás, né? Uma vez que descreve a metodologia que foi usada, então no artigo a gente tem que colocar a metodologia que foi usada e os resultados que foram obtidos, né? Essa é a ideia, né? Então, essa é a questão. Quanto ao conteúdo, o artigo pode ser muito variado, como discorrer sobre um estudo pessoal ou oferecer soluções para posições controvertidas. Aí são definições aí que a gente vai ver um pouco mais aqui também. Então, partindo aí a norma da BNT, ela trata aí, o artigo é a NBR 6022, tá? De 2003, aqui, mas já deve ter uma alterada aqui. E define como, né, o artigo científico, a própria BNT. Parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, quanto aos tipos, um artigo pode ser original ou de revisão. Isso é importante. O artigo original apresenta temas ou abordagens originais, e já o artigo de revisão resume, analisa e discute informações já publicadas. Vamos ver de novo aqui, ó. O artigo original, ele apresenta temas, né, e abordagem original. Já o de revisão, ele resume, analisa e discute informações já publicadas. Então, o artigo é resultado de um plano de pesquisa, conforme já estudado em outras, né, unidades anteriores. Portanto, é decorrente da aplicação do método científico. Muitas vezes o artigo é solicitado como parte da avaliação de alguma disciplina. Aí a gente entra no meio acadêmico, né? Alguns projetos integrados, por exemplo, né, a gente percebe que é uma pesquisa, principalmente na área de humanas, né? Então, você faz uma pesquisa bibliográfica, trazendo os resultados, os autores que foram discutidos sobre aquele assunto, que você fez a pesquisa, e o artigo ele pode ser aí uma solicitação como parte da avaliação de alguma disciplina, né? Então, você complementa ali a tua nota, etc. e tal, num trabalho desse, por exemplo. No caso, aí você recebe orientação para definição do professor, o que se refere à inclusão de capa, folha de rosto, que é o mais comum, né? Acontecer aí. Usualmente, o artigo não contém capa e folha de rosto. Isso é importante. Usualmente, tá? Então, por isso que eu falo que dependendo da revista, né, onde você vai publicar, a gente pode identificar isso.
E todos que eu passei, que eu já publiquei não, que eu coloquei no AVA para vocês, não tinha capa, você pode observar ali. Não tem aquela, né, aquela formalidade, né? Ela vem de uma outra maneira, essa apresentação, né? Visto que a ideia é publicar em uma revista científica. Então, ela vai ser parte, né, dessa publicação, né? Então, se vocês quiserem, eu vou ver se eu consigo pegar a página de como que funciona, tá? É uma boa ideia. Deixa eu ver se eu consigo já abrir enquanto eu vou falando aqui com vocês. Tá no meu e-mail. Deixa eu só ver se está aberto aqui. Já vou fazendo rapidinho e mostro isso um pouquinho mais na prática. Vou pegar um artigo publicado, para vocês terem uma ideia que ele vai fazer parte de uma publicação. Então, não publica assim um artigo, assim, geralmente, né? Então, você tem um tema específico, né? Isso é melhor mostrar, que eu acho que o AVA não traz isso, mas é uma curiosidade só. E é importante para vocês terem essa ideia do que está sendo comentado aqui. Vamos ver aqui. Quando foi? Deixa eu só lembrar aqui a publicação. Tem duas, na verdade. Eu gostaria de mostrar para vocês. Não preciso achar, né? Porque aí é uma falta de minha, né? Uma falta de alguma coisa minha que não ter feito essa... Acho que tá aqui, ó. Ah, essa daqui é a Fundação Carlos Chagas. Deixa eu ver... Ah, essa aqui é boa também mostrar para vocês, ó, legal. Eu não preciso abrir a minha, já tá fácil. Aqui é só uma questão mesmo de apresentação. Olha só, por exemplo, aqui a Fundação Carlos Chagas, né, ela tem um caderno, né, que é feita a publicação na sua revista e que, oh meu Deus, vamos ver aqui, e que trouxe nessa publicação, né, por exemplo, nessa edição, vários artigos, ó. Então aqui é um artigo da Simone Gomes de Mello junto com a Alessandra. Qual o tema? Clima escolar e tal, tal, tal. E aí, eu tenho vários artigos que foram publicados, inclusive até resenhas que foram publicadas. Pode ser feito também uma publicação de resenha. E aí, no caderno de pesquisa aqui, na edição anterior também, que era a edição 171. Essa daqui provavelmente é 172, né? Tá? Então, vários artigos, resenhas, e tem as anteriores, outros números que você pode pesquisar esses artigos aí, um exemplo, né? Então, o teu artigo vai estar aqui, ó, né? Por conta da edição que foi preparada. Vamos abrir o artigo aqui, ó, a edição, rapidinho. Eu não trabalho na fundação, mas eu conheço bem o pessoal lá, a diretoria, tudo mais. Minha vontade, às vezes, é de colaborar com eles lá. Mas eles têm sumário com alguns artigos, é uma maneira diferenciada, e aparece aqui, ó, né, aonde foram feitos, onde quem são os artigos que foram publicados, né, na edição 172. Né? Então, tem o sumário, as palavras-chave dos artigos. Ó. Então, a gente percebe que educação está maior, né, porque é o que mais foi citado. Formação de professores, políticas educacionais. Então, esse é o tema. Não adianta você querer publicar aqui sobre o banco de dados. Não vai, não rola. É o assunto desse caderno, como é que se diz? Dessa edição, né? Foi isso. Então, eles recebem lá, você recebe um comunicado que vai abrir, e aí tem os focos, né? Do teu, do teu artigo, para o artigo que eles vão receber. Então, se não estiver dentro, né, daquela abordagem, né, eles não vão aceitar, né? Porque não é, o assunto não tem a ver, né? Então, fica, e tem aqui o número que você publica, ou que garante, né?
que você fez aí a tua publicação de inscrição, né? Então, é um exemplo. Por que que eu estou mostrando? Porque é o que ele traz aqui, né? Que usualmente ele não contém capa, etc, né? Então, se a gente pegar, deixa eu ver se dá para abrir um qualquer aqui, ó. É assim, ó, né? Então, não tem uma capa, né? Tem aqui o título, o nome da... Nesse formato da Fundação Carlos Chagas, né? Ele traz essa proposta. Aqui tem o número de palavras, né? Que é o mínimo exigido. Mas você já fez o teu resumo lá no teu TCC, né? Meia página, por exemplo. Aí você tem que resumir o teu resumo para poder encaixar aqui. Porque imagina se você colocasse em qualquer formato, o tamanho que ficaria aqui, né? Por isso que tem o texto completo aqui, ó, para a gente poder visualizar ou baixar, né? Ó, baixar o texto completo aqui. Então, olha só, né? Então, não tem capa e tal. Então, de alguma forma, é isso que ele está apresentando. Ele dá a introdução. Um tópico, né? A pesquisa de campo, que é o método que foi utilizado. Não foi uma pesquisa bibliográfica. Como é que foi feita essa pesquisa de campo, né? Com base em quais autores ela fez essa utilização. E aí ela vai trazendo os resultados, né, como que foi elaborado. E outro tópico, né, que ela colocou aqui, a pessoa colocar, enfim, faz parte aí, para os leitores entenderem mais sobre o assunto. E no final, aqui no final, ele vai apresentar o resultado. E também as suas referências, né, as considerações finais, e aí no final as referências que só servem, né, esse Barroso tem que estar no texto. Né? A bandeira, o Nicolau tem que estar no texto, senão está errado, tá? A gente que eu sou revisor de artigo e tudo mais, a gente recusa, porque tem que estar coerente ali, né? Isso é uma coisa básica. Por quê? Porque ela é uma publicação em revista científica. Perceberam? Então não adianta eu querer publicar um artigo de banco de dados ou sobre a lei, né, específica, ou para quem é de direito, ou então falar sobre as construções na área da engenharia, etc., para a Fundação Carlos Chagas. Não vai, você já vai ver que está fora da proposta dessa revista. Mas você tem que procurar uma revista dentro da área que você quer fazer a publicação. Tá? Mais ou menos assim que funciona. Só para fazer um parênteses aqui. E aí ele completa que quando você vai submeter a análise, né, que alguém vai analisar, avaliar, você vai seguir orientações da própria revista, na questão de formatação. Nem sempre são exatamente como estão na norma ABNT. Então, olha aí, outro detalhe importante, né? Pô, então, mas se você já fez a sua pesquisa dentro das normas, melhor ainda. Mas ainda assim são poucas alterações. É tamanho de fonte, como eu falei, quantidade de palavras, enfim. Mas, né, como eu falei, são poucas alterações porque as próprias revistas já são orientadas a manter, né, o formato ABNT. Bom, então aqui ele vai entrar de maneira mais detalhada para cada parte do artigo. Isso é mais interessante. Então, são os elementos que compõem um artigo científico. Por exemplo, título, que aí a gente entende que é um elemento pré-textual, que a gente já viu isso na aula anterior, né? Tem o textual e o pós-textual, né? Que compõem, que eu acho que isso é tópico de prova, não tenha como não ser, isso é fundamental. Talvez está todo mundo aí. Então, o título, por exemplo, né? E o subtítulo, se houver, porque nem sempre tem um subtítulo, né? Porque depende do teu orientador, no caso de um TCC, ele vai falar, olha, você está pesquisando sobre a influência, fica uma coisa muito global, generalizada, né? A influência da quarentena na vida das pessoas. Então, você vai ter muitas situações. Agora, se você coloca assim, a influência da quarentena na vida das pessoas, 2 pontos, né? Ou você põe um subtítulo, por exemplo, relatos de famílias que
perderam, ou pessoas que passaram, tiveram vidas e sobreviveram. Então, você, de alguma forma, põe um subtítulo para complementar aquela situação do teu título, né? Que é dentro desse contexto amplo, aí você traz né, o seu subtítulo aí, que senão fica uma coisa muito ampla, mas nem sempre tem. Isso é um ponto. Devem figurar na página de abertura do artigo diferenciados o subtítulo, né? Então, 2 pontos, né? Vamos falar assim. Então, quando você tem o subtítulo, aí seria 2 pontos. O título deve expressar a essência do estudo, como eu falei. Eu vou analisar a influência da quarentena na vida das pessoas. Mas aonde? No Brasil? São Paulo? Né? Qual município? Qual bairro? Qual situação? Enfim, não, é no Brasil. Então, o título vai expressar a essência e ser composto com, no mínimo possível, de palavras. Senão fica né, algo muito extenso, logicamente. Bom, nome dos autores, que é acompanhado aí de um breve currículo, nem sempre é assim, né, mas que traz uma qualificação na sua área de conhecimento. Então, o currículo dos autores vem no endereço postal eletrônico, deve aparecer no rodapé, indicando por asterisco. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, a gente não tem a informação da Renata aqui, ó, por exemplo, que está publicando esse artigo. Por quê? Não sei, né? Não estou brincando. Mas está aqui, ó, né? Tem tem a, deixa eu ver aqui, ó, a informação aqui no rodapé, né? Que isso aqui é bom, né? Que esse artigo é uma versão resumida, né? Que foi publicado no seminário, etc. Na parte da pesquisa foi realizado com o apoio da coordenação e o local, né? E aí tem, como ele cita ali, o e-mail, né, do autor, bem como também, muito possível aí, informações sobre o autor, tá? Então, ele vem acompanhado aí, né, do endereço postal, eletrônico, né, aonde? No, no, no rodapé, tá? Ele contém um protótipo. Indicado por asterisco na página da abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textual, que também devem ser colocados agradecimentos dos autores da data de entrega original do periódico. Opa! Então, na verdade, aqui, ó, vocês estão percebendo aqui, ó, tem uma indicação aqui, ó, no final do nome da autora, né? E, então, deduz que essa informação ela tem que constar no rodapé. Então, tá aqui, ó. O número 1 é outra coisa, né? Que aí a gente vai ver depois aí. Ela tirou da... Cadê o número 1 aqui? Eu não sei onde que tá aqui o número 1 aqui, que traz... Perdão. Não sei. Mas, enfim, a informação da autora, né, está relacionada aqui, ó. Ok? Porque identifica-se após o nome do autor. Nesse caso, da Fundação Carlos Chagas, hein, lembrando isso. Né? E resumo, logicamente na língua do texto, que é o elemento obrigatório, que deve ser uma síntese do trabalho, constituída de uma sequência de frases concisas e objetivas, não ultrapassando 250 palavras. Como é que eu faço para contar palavras, né? Então vamos ver aqui rapidinho no Word. Vou pegar vamos ver se eu acho um artiguinho. Vou pegar um aqui rapidinho.
Vamos pegar esse cara aqui, que é um artigo, né? Aqui tem um resumo. Né? Na verdade, ó, deixa eu só tirar aqui. Ele já traz aqui para vocês essa informação. Quando ele abre o arquivo, ele já traz quantidade de palavras, né? Mas eu quero saber, né, especificamente no resumo, não é isso que a gente está vendo aqui, ó, 250 palavras, né? Eu preciso ter 200, e isso acontece, ter 250 palavras aqui, no caso de um resumo, tá? Então, aqui com o botão direito, ó, ele não traz nenhuma informação, tá vendo? Então, a gente vai ter que dar uma caçada aqui, ó. Vamos ver em revisão, que traz a opção para você contar, né? Palavras, olha aqui, ó, contagem de palavras, ó. Então, ele traz aqui, né, em revisão, contagem de palavras. E aí, nesse texto que está selecionado, né, caracteres com espaço e sem espaço. Perdão, sem espaço primeiro e com espaço. Então, a gente considera sem espaço. Ok? Tem um parágrafo, tem 9 linhas. Então, ele traz, eu selecionei, né, essa parte aqui, e ele contou para mim aí que tem mais de 250. Então, imagina você, né, a trabalheira que dá pegar aí o teu TCC, etc., que você montou o teu resumo e precisa encaixar 250 palavras, né, num total de 567 que você tem, ou seja, metade. É trabalho. Belo do trabalho. Você pode alterar, tal, a escrita ali de alguma forma, mas você não tem como fugir do que está escrito aqui, ó, não é porque é o teu resumo, mas você pode alterar para tentar facilitar aí um pouco a tua escrita, né, resumindo aí um pouco mais, né. A Ana conseguiu entrar, deixa eu ver aqui a Ana. Ok? Então, logo abaixo as palavras-chave conforme a própria NBR 6028 traz como proposta, né? A palavra-chave. Outra coisa que alguns artigos sugerem que são 3 palavras, né? Por exemplo, processo de objetivação científica, né? Vamos dizer assim, é uma palavra-chave. Vamos dizer assim, formação docente é uma palavra-chave, não é uma, formação é uma e docente é outra, tá? Então, o ideal aqui seria 3, por exemplo, né? Pesquisa, prática e formação docente. Se você usar isso como palavra-chave e você for fazer uma pesquisa sobre o que existe sobre isso, usando a palavra-chave, vão encontrar o teu artigo. Né? A palavra-chave, ela muito, como o nome sugere, ela é a chave para que seja localizado o teu artigo em pesquisas, por exemplo, em algum... Então, vou pesquisar lá no site da Cielo ou do Google Acadêmico sobre formação docente. Então, você vai encontrar, por exemplo, esse texto aqui, que é do Ives Lenoir, né? Que a gente teve aí uma aulinha com ele aí também, mas foi legal. Então, a palavra-chave, né, não pode ser algo também muito amplo, tá? Então, sugestão, tente manter 3 palavras-chave dentro do assunto, não necessariamente genérico, né? Porque nem se você colocar Covid-19, né, e colocar outra palavra-chave, comportamento social, ou, como eu tinha falado, quarentena, então está um pouco ali ligado, então você vai encontrar trabalhos que estejam relacionados a isso, que pode ser até uma curiosidade nossa, né? A gente entrar aqui, ó, no Google Acadêmico, e pegar essa palavra-chave, né? Vamos pensar assim, são as palavras-chave que a gente quer pesquisar. Aí a gente tem aqui, não sei se é assim, com traço ou não. Vamos tentar ver se tem alguma coisa. Aí vamos pegar aqui, pesquisa em páginas em português. Então, ele traz que tem 1.460 resultados.
né? Incluir patentes, qualquer idioma. Aqui trouxe, tem aqui em português, ó. Então, uma abordagem preventiva para odontologia, né? Então, percebe que tem, né, relação. Então, se a gente pegar aqui palavra-chave desse artigo, vamos ver se tem, lógico, vai ter Covid-19. Se não tiver, não tem como ele relacionar, né, a pesquisa. Vamos ver se ele abre rapidinho aqui. Olha aí, a palavra-chave desse artigo, Covid-19. Ou, né, por quê? Mas é um trabalho voltado para segurança do pessoal da odontologia, talvez, né, trazer aí uma revisão literária recente sobre como os dentistas, cirurgiões podem identificar casos suspeitos, etc. Mas teve que relacionar a questão de odontologia com esse tema. Por isso que a gente localizou esse cara. Opa. Por isso que a gente localizou ali na nossa pesquisa. Certo? Então é isso que é importante ter a palavra-chave como fonte, né, de abertura, aí, vamos falar assim, para as pesquisas que as pessoas vão fazer. Isso é pré-textual. O textual, né, o elemento que compõe o texto, né, é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, a introdução é a parte inicial do artigo, que vocês já, né, já viram em alguns artigos e tudo mais. Então, é onde você apresenta a estrutura do artigo, né? Então, voltando aqui rapidinho, deixa eu fechar esse cara aqui. Peraí, deixa eu sair dessa. Não sai daqui, cara. Saiu. Deixa eu ver se é isso. É esse aqui, ó. Então, vem a pré-textual, que é o resumo. Nesse caso aqui, né, por exemplo, foi feito um resumo em outra língua, aí, não em inglês, né? Enfim. E veio com a introdução aqui, ó. Aqui tem como é que se diz? Uma mensagem, né? Vamos falar assim. E aí tem a introdução. Mas percebam que, quer ver, ó? Chamar a atenção para que não tem escrita, tá vendo? Ó, introdução, objetivo, não tem. Ele vai direto para o texto. Lógico que tem o tópico, né? Ele vai chegar no considerações finais e tal. Mas dependendo da revista, vai direto, já é subentendido que, né, após o resumo, você já começa aqui com a introdução, que aí você vai apresentar a estrutura. Então, deixa eu só ver se ela trouxe aqui a estrutura. É uma apresentação aqui, não, aqui ela não trouxe direto, vai muito da revista, então vamos só tomar um pouco de cuidado, assim, de não engessar essa escrita aqui, tá? De qualquer forma, para a disciplina, né, para questão de avaliação e provas e tal, então a gente entende que na introdução você também vai apresentar aí a estrutura do artigo, o que contém em cada uma das suas partes, de maneira objetiva. Então, eu preciso mostrar aqui para vocês, mas, pô, preciso fechar esse negócio aqui. Não sai, meu. Não sai. Estranho. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Introdução. Refletindo sobre a relação entre a pesquisa e tal, dá uma introdução, que é o propósito aqui no texto, em termos de reflexões sobre os fios que se testam na pesquisa, prática e formação. Em um primeiro momento, abordaremos o quanto a pesquisa e a educação foi estigmatizada e acusada de impertinente. Tal, tal, pá, 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 pá. Em segundo momento,
outros fatores podem ser associados aos problemas observados. Em um terceiro momento, nos concentraremos, nossa, tá bem feio, concentraremos, aqui tá totalmente bom aqui. A definição de pesquisa para clarificar seus diferentes significados. Aí, em seguida, percebe que ele está apresentando para nós o que nós vamos encontrar no texto daí para frente, de uma forma resumida. Olha aqui, ó. Em seguida, num quarto momento, colocaremos em destaque a importância de uma complementariedade entre os métodos qualitativos e quantitativos, métodos mistos. Precisão, finalmente, em um quinto momento, nós trataremos das relações indispensáveis entre pesquisa, Então, ele apresenta, vamos voltar para o texto, né, a estrutura do artigo. Então, quem lê a introdução, fala, opa, legal, então, né, ela está distribuída desse jeito. Né? Então, aí você fala assim, então, a introdução eu não posso montar sem montar o meu texto. Não, sem montar o teu desenvolvimento. Né? Como é que você vai montar a introdução se você ainda não tem o texto? Então, não é porque está aqui escrito na sequência, né, vamos falar assim, que é essa sequência que você vai fazer o teu texto. Não é isso que a gente está vendo aqui. Isso aqui não é uma sequência lógica para o desenvolvimento de um artigo, né? Mas entender quais são os elementos. A ordem de como você vai compor é diferente. Né? E aí o desenvolvimento, que é a parte principal do artigo, que aí começa de fato, conforme a gente observa aqui, né? Ó, vou dar um enter aqui só para jogar para mim de baixo. Aí ele fala não, né? Aí está escrito. Gente, desconsidere esse texto, tá? Ele não está formatado, não foi publicado, etc. Aqui foi um copia e cola de um material, né? Então não se preocupe, né? Eu estou mostrando aqui, mas é só a estrutura, tá? Então, ele realmente, como ele falou no primeiro momento, eu vou falar sobre tal coisa. Então, ele já começa aqui o tópico, né, e faz a abordagem com os autores, ó, né, as citações. Ó, percebe que o texto muda de tamanho aqui, né? Então, aqui é o segundo momento, que tem vários subtópicos, né? Que ele colocou aqui, que ele localizou nesse autor, e aí ele faz um comentário daquele texto, daquele fichamento que ele, opa, vou trazer para cá, encaixa aqui, né? Aí é outro tópico, cadê? Ó, ainda não. Trouxe uma figura, né? Que faltou colocar aqui o nome de quem que... Ah, tá aqui. Não, figura 1. Mas tem que pôr o autor aqui, ó. E aí, outro tópico, ó, métodos, qual que é, se eu não me engano, o quarto momento que ele cita lá na introdução, e ele ele contribui sobre o conteúdo, ele tá, métodos qualitativos e tal, inclusive com uma tabela, porque, de novo, não tem o autor da tabela. Faltou ele citar também que tem aí a finalização, né? Por fim, eu faço as minhas considerações finais com base, ou a conclusão, né? E é isso. Então, essa é a parte onde tem desculpa. É que eu ia falar, já está aqui, ó. É a parte final, que é a conclusão, né? Que é a parte final do artigo, onde você tem, logicamente, as suas conclusões, os objetivos e hipóteses que foram propostas. E nessa parte o autor explica que as conclusões alcançadas e os motivos que levaram a elas. Então, esse é o elemento textual, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. E, lógico, tem o pós, né, textual, que faz parte aí, o título e o subtítulo em língua estrangeira, que vai no início do artigo, em uma outra língua. Então, percebe que não é numa sequência lógica, né? Esses elementos, da forma que estão vendo aqui na tela.
que pode ser em qualquer língua, na verdade, dependendo da exigência ou definição da própria revista. E o resumo em língua estrangeira, que também é o título e o resumo, né? E também tem aí a palavra-chave, notas explicativas, que aí você vai colocar, no caso, são informações para acrescentar dados de alguma explicação dada no texto, não são textos longos, tá? São curtos a fim de esclarecer alguma coisa que você colocou ali, então são notas, se tiver, e as referências, observando aí a norma, a NBR 6023, fontes bibliográficas. O glossário, quando, né, é opcional, que você põe em ordem alfabética aí, em alguns casos. O apêndice também é opcional, que são letras... peraí, acho que não tem o exemplo aqui, né, que esclarece aí, ó, o texto ao outro documento lá pelo próprio autor, com o objetivo de esclarecer algum aspecto de conteúdo, né, ou que foi utilizada para a coleta de dados ou informações que sejam relevantes para o estudo. Os anexos também é opcional, que são identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessões, enfim, tem o seu formato, isso partindo do ABNT. Né? Então, percebam que, vamos de novo, por exemplo, aqui do artigo, acho que aqui não tem, ó, vamos rapidinho aqui, ele veio já direto para a referência. Tem notas aqui, ó, tem as notas que ele colocou aqui, que podem ser colocadas aqui de alguma forma, as referências bibliográficas. E só, ele não colocou nenhuma outra, ele não colocou as tabelas que ele citou no artigo, ele não criou uma categoria para elas, mas de qualquer forma, esses são os elementos de um artigo científico. Né? Então, é uma estrutura um pouco mais enxuta, uma estrutura bem objetiva e com o seu propósito, né? Então, para a gente entender que o artigo ele traz uma leitura um pouco mais objetiva e é uma síntese, né? De um trabalho, de uma pesquisa que foi elaborada aí, de uma forma um pouco mais ampla, né? Que levou um período maior para o seu desenvolvimento. Uma questão aí que ele chama atenção é para o número de páginas do artigo. Então, quando a gente vê esse tema, né? Qualquer menção sobre isso na norma, visto que dependente da revista, né, dependente da revista para a qual o artigo se destina. Então, quando as revistas publicam as orientações para a apresentação do artigo, define, além da formatação, a quantidade mínima e máxima de páginas, tá? Agora, no tópico desenvolvimento, dentro do elemento textual, cada seção será identificada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central do estudo apresentado. Inclusive, o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente. Não é correto dar o título de desenvolvimento. Você não vai escrever assim, desenvolvimento, e vai pôr lá o teu desenvolvimento. Não pode, né? Então, apesar que ele é um tópico, né? Ele terá um título em concordância com o assunto que será apresentado. A gente viu o exemplo aí. Dentro desse tópico existirão seções e subseções, como eu mostrei também agora aqui no exemplo. Cada um com seu respectivo título. Então, lembre-se que não é correto separar uma seção com um texto que contenha somente 3 linhas, por exemplo. Para que se configure uma seção ou subseção, deve ter conteúdo e argumento suficiente para justificá-lo. É passível de ser recusado aí o teu conteúdo. Uma outra coisa importante, né, aí vai depender da revista, mas que eu gostaria de mostrar, vamos lá, vamos ver se tem aqui, ó, facinho. Ó, ele começou aqui como, aqui tá a caixa, tá 12, né, e aqui cai para 10, ó. Então, aqui a gente entende que é o título principal e aí os subtítulos, né? Vamos falar assim.
Então, esse é o título principal. O subtítulo ele vem escrevendo, ok. Ele já põe o segundo subtítulo. Continua escrevendo. Ele pula a página, né? E não pula a página para o título, seria o título número 2, tá? Isso para artigo, tá? Então, percebam que não tem uma quebra de página para cada página, né? Caso tenha um novo capítulo. Ó, vai que vai. Né? Ele não vem aqui, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que, vamos pegar o tamanho 12, né? Que é o título, né? Aqui é um novo título, ó. Então, ele não vai inserir uma quebra de linha, esse cara começa numa nova página. Não, no artigo não tem isso. Diferente do TCC. TCC você quebra por título, tá? Esse é um título, você tem 3 títulos na tua pesquisa, que você precisa explicar sobre o que é o COVID, de onde surgiu, né? Então, você tem subtítulos, então você vai ter um título. Aí você vai, a relação vai falar sobre comportamento social. É um segundo título, tem uma nova página, tá? Você não pode fazer no TCC. Né? Os subtítulos não precisa pular a linha, inserir uma nova página. Isso é importante, essa diferença. Bom, ainda dentro do desenvolvimento, uma das sessões pode ser destinada à apresentação dos resultados e coletas de dados. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pode falar, não tem problema não. Porque eu não estou olhando a tela, não dá para ver se alguém levantou a mão aqui. Mas abriu o áudio, aí pode falar à vontade. Né? E ainda assim, na próprio desenvolvimento, você pode, em uma das sessões, destinar a uma apresentação dos resultados que você fez, numa coleta de pesquisa e tudo mais. Em geral, denomina essa etapa como apresentação e análise de dados. Deixa eu só ativar aqui. No que consiste esse processo? Lembre-se de que isso se aplica não somente ao artigo, mas no caso de um relatório final de pesquisa, também há necessidade de apresentar a forma como os dados foram obtidos, validados e os resultados alcançados, né? Então, isso é importante a gente ter aí. Olha só, uma coisa interessante aqui, ó. Robson, você quer falar alguma coisa aí? Não estou ouvindo. É o Rodrigues que quer falar? Também não. Rodrigues não, meu Zebeck, né? Professor, Pode falar. boa noite, sou. É que é a primeira aula que eu assisto sua. Ah, tá. Eu fiquei sem internet. Eu estava sem internet. Ok. Se você quiser conversar um pouco no final da aula, a gente conversa um pouquinho aqui sobre algumas coisas que você possa fazer algumas, sei lá, algumas recomendações aí. Se você quiser esperar, a gente Sim, conversa. Tá ok. eu vou assistir a aula e depois eu quero conversar assim com o senhor. Tá ok, combinado. Ok. Bom, então, ainda dentro né, de alguns questionamentos, né? Olha só, quando se apresenta o resultado de uma pesquisa, na qual se coletou dados em campo, por exemplo, você destina uma sessão para explicar ao leitor como isso foi feito. Olha, então eu quis saber sobre essa questão que eu comentei com vocês.
a influência da quarentena na vida das pessoas, de famílias que tiveram pessoas que sobreviveram, por exemplo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, de alguma forma, mandar um formulário ou fazer uma entrevista online, né? Ou um vídeo e gravar isso, né? Olha, vocês se comportaram, fizeram. Você vai ter que ter uma estrutura, né? Um objetivo para ver o que influenciou aí as pessoas, enfim. Então, cadê? Então, você vai trazer esse resultado. Olha, eu pesquisei, conversei com 5 famílias, as 5 famílias disseram, aí você pega as palavras que mais foram ditas, você faz uma transcrição, né, que é pegar o áudio, ou que seja, alguma informação, e transcrever aquilo. As famílias, em geral, colocaram de alguma forma desse jeito e tudo mais. Então, olha só, então você coletou e precisa destinar uma sessão, né, na fase textual de desenvolvimento, explicando como foi feito. Então, como foi feito para que você atinja, tem aí, né, eu entrei em contato, busquei publicações, busquei, fui no hospital, procurei famílias, entrei em contato. É você contar como foi feito. Lógico, de uma forma resumida. Então, você está explicando para a pessoa como é que você fez. Agora, pesquisa bibliográfica, como é que você fez? Pesquisou no site tal, né, o nome do site, encontrou 15 artigos voltados para aquilo e foi fazendo um afunilamento com base nas palavras que você foi identificando, enfim, você vai explicando um pouco. Então, você tem uma sessão só para explicar, né, a apresentação do resultado da pesquisa. Questionários, olha só, foram aplicados algum instrumento, no caso de entrevista, aqui no caso de uma pesquisa em campo, né, coleta de dados. Aí ele dá uma dica, né, quantos foram entregues, todos devolvidos, quantas entrevistas foram feitas, com quem, foram feitas observações, juntou, perdão, junto a algum grupo, por quanto tempo? Então, observe que é preciso esclarecer, né, algumas coisas, para quem, logicamente, vai fazer essa leitura, para que as pessoas não tenham dúvidas, né, sobre o procedimento que você adotou, né? E também, lógico, que isso vai validar os seus resultados, né? É importante que você vai fazer isso tratando de um estudo científico. Então, o máximo de detalhamento ali que você puder fazer para a tua pesquisa, muito melhor. Então, a composição dessa parte tem uma organização prévia. Então, após a coleta de informações, olha aí, isso aqui é dica para vocês, né, para o desenvolvimento do projeto de vocês, futuramente, o pesquisador dará início à etapa da análise e interpretação dos dados, que sempre deverá ser realizada à luz do paradigma definido para o estudo. Análise e interpretação são processos relacionados que precisam ser trabalhados de forma conjunta. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho aqui, cadê? Senão fica aqui no meu... Dois autores explicam que o objetivo da análise é sumariar as observações sistematizadas, organizadas durante o processo, o processamento dos dados, visando responder ao problema da pesquisa. Já o objetivo da interpretação, isso é da análise, agora da interpretação, é conferir um sentido mais amplo às respostas encontradas pela pesquisa, relacionando-as a outros conhecimentos existentes, caso tenha, né? Então, por exemplo, esse do Covid que eu falei. Então, aí eu já encontrei, porque eu tive que pesquisar sobre o assunto. É aquele fichamento. Aí eu falo, olha, que interessante, na pesquisa do fulano de tal, ele traz que, né, o comportamento social, olha como vai de encontro com essa família que fez a pesquisa, ou com esse grupo de pessoas. Então, percebe que há uma conversa entre autores, né? Ou entre artigos, autores que podem falar sobre o comportamento social, né? De alguma forma, que é a minha pesquisa, a base. Estou me fundamentando no comportamento social das pessoas em alguns autores.
Para quê? Para que eu perceba qual o comportamento social, que é a minha pesquisa, das pessoas diante de uma quarentena. Então, aí eu vou trazer, olha, se o autor está falando, olha, realmente acontece. Então, eu encaixo isso e trago isso como uma interpretação dos dados que foram coletados, né? Interessantíssimo isso daí. Então, os dados coletados podem ser apresentados em forma de texto, tabela ou gráficos. Também. Opa, peraí, que agora eu preciso pegar um cabo aqui da bateria. Um segundo só, peraí, só um minuto. Já pensou cair a energia aqui? Aí complica, né? Vamos lá. Então, a coleta de dados pode ser apresentada não só em forma de texto, né? Aí eu posso colocar, né? Se eu quero apresentar de uma forma quantitativa, por exemplo, olha, de 15 pessoas entrevistadas, 2 se sentiram confortáveis, porque aí eu tenho um questionário, eu não fiz uma entrevista narrativa, vamos coletando relatos, né? Eu coletei com respostas, né? Então 15 se sentiram confortáveis durante tal dia. Então eu posso trazer isso de uma maneira também visual, né? Não só de texto, tem que ter alguma, você vai ter que fazer alguma coisa escrita referente a essa tabela, né? Alguma dedução, porque ela vai te apresentar uma informação gráfica, né? A tabulação, por exemplo, é considerada como a organização dos dados de maneira a verificar as relações que elas guardam entre si. A questão da estatística, por exemplo, né? Que é feita manual ou mecanicamente, com softwares específicos, o Excel, por aí vai. Nas pesquisas sociais, é muito comum o estabelecimento de categorias, né, para que você determine e classifique alguns pontos. Por exemplo, trabalhar com as categorias significa agrupar elementos, ideias, expressões em torno de um conceito que possa abranger tudo isso. Ainda ele vai trazer aqui, né, nas próximas, adiante aqui, a maneira de apresentar dados obtidos no trabalho a fim de favorecer a visualização dos leitores. Então, olha só. Se na pesquisa você optou por utilizar questionários, precisa buscar a estatística para definir o quantitativo necessário para validar o resultado. Então, significa que mulheres acima de 45 até 60 anos têm um comportamento diferenciado de mulheres de 16 a 22 anos, para essa questão que eu fui trazer. Então, está comprovando ali, né? Está validando o teu resultado. Então, considerando o grupo para qual você fez, né, a sua pesquisa. Então, para que esse resultado seja válido, o ideal é atingir toda a população-alvo. Mas você fez a medição, então, perceba que é abrangente, né? Visto que você vai trabalhar com margem de erro zerada. Se, por exemplo, a população-alvo é composta por 100 pessoas, o ideal é atingir essa totalidade. Porém, se no momento da pesquisa não houve como alcançar esse objetivo, é preciso que essa quantidade seja suficiente para validar os resultados. E é o que se denomina de estabelecimento de uma amostra. Se somente 50 pessoas responderam ao questionário, teremos um problema. Por quê? Alcançou somente metade do grupo, né? E que não foi possível validar os resultados como uma margem de erro tão grande. Um exemplo. Para que o Ibope, vocês percebem que as pesquisas sempre falam acima de 1.200, 1.000 e poucas pessoas? Nunca fazem com 500 pessoas, né, algumas pesquisas, né, porque é o número, né, que se obtém, né, é razoável para validar. Então, se você tem ali um número, dependendo da tua pesquisa, eu tenho, por exemplo, vou fazer uma pesquisa com os professores. E aí você tem lá 250 professores, você vai fazer uma pesquisa com 2? Então, essa amostra aí de 1% pode ser que não tenha uma representatividade ou uma validação tão efetiva, porque são 2 pessoas que você está colhendo ali informação, né? Tem que ser um grupo maior, né? Outra coisa, você foi numa clínica, uma clínica, não, vou falar a área de vocês aí, né? Sei lá, você foi
como é que se chama? No escritório de advocacia. E aí você vai pegar ali um grupo de advogados. Então, dentro daquele escritório, você tem lá 15 advogados. Você vai fazer uma pesquisa com dois, não vai representar a sua totalidade. Você vai ter que falar, ó, tem 15 advogados, né, que trabalham naquele local, que atendem pessoas na área, na área civil, né, e reportam que, né, só que só dois você trouxe, então não tem muito critério. Você tem que pegar, a ideia é pegar os 15. É lógico que na sua impossibilidade, o que ele está mostrando aqui, é que se você pegou metade, você pode comprometer os seus resultados. Né? Então, isso é importante também. Quando a gente for procurar uma pesquisa nesse nível, tomar cuidado aí com os números, né? Isso que ele traz aqui. Então, observe que você vai ter que buscar a fórmula estatística mais adequada frente ao que você pretende desenvolver. Então, para apresentar esses resultados, os manuais de estatística apresentam uma série de procedimentos, mas aí falar dos dois que são mais utilizados, tabela e gráficos. A tabela é uma forma de você dispor, né, a questão visual, gráfica, né, que vai ter o quê? Uma classificação. E você sintetiza os dados, tornando mais compreensíveis. Os dados numéricos são ordenados em filas e colunas, a gente conhece aí. Tornando mais... isso, filas e colunas da natureza, equivalentes à sua natureza. As tabelas precisam ser designadas com clareza, né, explicando aí a sua... como é que eu vou colocar aqui? Não dá para interpretar, mas as explicações devem ser colocadas no rodapé da tabela. O título deve apresentar o assunto da tabela. A gente viu aqui um exemplo. Tem uma tabela aqui, né? Não, não é tabela, mas é figura, né? Aqui, ó, tabela, ó. O título. Mas lembra que eu comentei com vocês o rodapé, né? As laterais não são fechadas, visto que representam um elo em uma cadeia casual de fenômenos. Ok. Existe uma norma do IBGE que trata somente tabelas. Oh, meu Deus, estou com um probleminha aqui. Olha, é recomendável, sim, você conhecer essas orientações, tudo bem, mas as próprias orientações para inserção de tabelas, pelo próprio ABNT ou de uma revista, no caso de um artigo, são bem claras, tá? Agora vem os gráficos também, bom, lógico, trazer dados quantitativos, que pode ser utilizado dependendo do pesquisador, né? Ser linear, de barras, setores, por aí vai. Né? Quanto à apresentação, eles têm que ter um título claro, não, seguindo a mesma linha de cores, né? Deve ser uma questão, acho que mais pessoal, muitas vezes, né? Porque você não tem isso que eu vou explicar. Isso não é muito definido, né? Como que cores que você vai pôr? Não, isso não é definido, você que vai, né, observar isso. Daí, importante, na maioria dos casos. Bom, é isso. Pesquisas qualitativas, ela estabelece categorias, né, para facilitar a elaboração e apresentação dos resultados. A categoria é um resultado que serve para classificar um grupo ou tipo, né, com base em alguns princípios. Então, ao se definir a categoria, as perguntas pertinentes farão parte dela. Aqui o Gomes explica que as categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados. As ideias ou expressões são agrupadas em categorias. Então, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, antes de eu dar um exemplo. Deixa eu ver se vai ter aqui. Acho que tem um exemplo aqui na frente, vamos ver. Que sejam capazes de aprender. A tarefa de formular categorias nem sempre é simples e pode se tornar muito complexa em função das respostas obtidas na aplicação do instrumento, questionário, entrevista, por aí vai. Isso leva à análise de conteúdo, visto que para criar ou inserir as ideias e conceitos a uma categoria,
você precisa analisar o conteúdo de informações para fazer essa seleção. Por meio dessa análise, será possível reinterpretar as mensagens e alcançar a compreensão de seus significados, né? Para além de uma leitura superficial. Olha aqui, ó. Esse procedimento requer uma organização. Primeiramente, realizar a releitura, né, cuidadosa do material que você já coletou, para identificar elementos para análise e registro de impressões sobre a mensagem. Depois, extrair uma unidade de análise que possa ser uma palavra, frase, né, ou tema documental. Isso aqui é meio que passo a passo, mas não se preocupa, tá? Fica tranquilo aí quanto a essa questão aqui, no sentido de, opa, peraí que tá muita coisa, né? Vamos com calma. Então, a categorização, você vai classificar os elementos que você extraiu dessas mensagens, de um fichamento, por exemplo. Então, nesse ponto, você tem que usar um pouco a criatividade, porque as respostas e os dados obtidos são peculiares a cada pesquisa. Então, você tem a tua pesquisa, com o seu formulário respondido ou em uma entrevista, e você tem o seu fichamento, né? Você vai meio que linkar o que você está lendo ou relendo da tua pesquisa com o que você tem no seu fichamento, né? Isso é um ponto importante que não está bem claro, né? Mas é importante. Não é que não está bem claro, né? É importante também. Então, você vai... Por isso que ele fala, usar a criatividade. Porque você vai pegar as respostas, que às vezes são muito peculiares, dependendo do tipo de pesquisa que você fez, e aí você acaba, né, tendo possibilidade de não conseguir categorizar isso, nem definir uma única forma. Então, a descrição compreenderá a expressão dos significados captados nas mensagens e a interpretação decorrerá em todo o processo, que permitirá o entendimento e a resposta do problema colocado. Sobre esse paradigma, né, que é a questão da análise de dados, foi definido aí a diferença nesse processo. Então, por exemplo, a fala de atores sociais, seu contexto, as situações observadas na coleta de campos se constituem elementos que fazem parte de uma totalidade interpretando à luz de uma teoria. Mas, numa pesquisa, ele vai trazer aqui, ó, um exemplo. Isso aqui é legal. Para finalizar, é bem legal aqui, ó. Numa pesquisa em que se coleta dados em campo, contou com questionário e entrevistas. Qual será a melhor forma para dispor as informações? Então, agora vamos para a prática aqui, né? Então, imagina que alguém foi fazer uma pesquisa, precisou coletar dados, indo em algum local, né, em campo, e aí ele, né, preparou questionários e também entrevista. Então, por exemplo, qual é o seu sentimento perante a esse comportamento de quarentena? Então, é um questionário e eu estou fazendo uma entrevista. Qual a melhor forma para dispor essas informações, né, como resultado? Então, olha aqui instrumentos, né, diferentes que possam ser utilizados. No caso dos questionários, a melhor será gráfico, né? Por exemplo, aí você tem ali uma resposta. Eu me comportei assim, eu senti assado, não sei o que lá, e a pessoa vai falando. E aí você vai ter que gravar, por exemplo, ou teu questionário, ele é objetivo. Sentiu bem, confortável, não, e não uma explicação sobre aquilo. Então, isso facilita você representar de uma forma gráfica ou tabela, no quais, né, fiquem expressas as respostas obtidas em forma de quantidades. Então, 15 pessoas colocaram aquilo, 32 colocaram aquilo. No caso de entrevista, aí você vai utilizar quadros nas quais fique claro qual foi a pergunta e a transcrição da resposta. Aí sim, aí a pessoa falou assim, eu vou passar só entrevista, eu fiz uma pergunta, né, eu preparei uma pergunta, um questionário que não é objetivo, né? Ele é uma narrativa.
E aí a pessoa falou, me senti bem, mas de qualquer forma... Então, aí você complementa. De forma geral, você se sentiu bem? Sim, resumindo a resposta. Ok. Então, isso vai me ajudar também na hora de eu transcrever o que a pessoa falou, pôr isso no escrita, que tem que constar numa pesquisa, não necessariamente no artigo, né, mas faz parte da tua análise, que 15 pessoas que eu entrevistei, a maioria delas colocou, ou tantos por cento representou essa pergunta, né, que eu coloquei aqui no texto, que se sentiu confortável dentro da situação, pipipi, babá. Outra alternativa é, dentro do próprio texto, elaborado pelo pesquisador, fazer inserções, citando as falas. E ainda comprovo, né? Olha, além dos 7%, conforme fulano de tal, cita no teu comentário, aí você vai copiar, você transcreveu aquele texto da fala, põe entre aspas ali, enfim, tem uma maneira de você colocar essa citação, né, dos atores sociais, que são as pessoas que participam da tua pesquisa. Então, isso é um exemplo prático aqui de duas situações referente à análise, por exemplo, e à disposição dos resultados, tá? E aí ele finaliza aqui, dá outro exemplo, seguindo o exemplo do AVA, tal. É isso. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa mais. Não tem. É isso. Então, infelizmente, nós não vamos conseguir entrar aqui para os papers. Eu garanto a vocês que o paper ele vai trazer são trabalhos voltados para eventos científicos, por exemplo, congresso, convenção, simpósio, que muitas vezes também, né, você pega, você tem um TCC, aí você vai participar de um congresso. Entende? Não é uma publicação de um artigo. Você vai ter que se adaptar ao formato desse evento, que ele exige também um formato, uma característica muito parecida de artigo, mas é chamado de papers, né? Mas que serve para alguns tipos de eventos científicos, tá? Eu tenho uns aqui, eu preparo para a próxima aula, eu posto para vocês no encontro 4.3. Na pré-aula eu coloco alguns exemplos que eu fiz, aí tem alguns papers e tal, de simpósio, congresso, painel, também tenho, e pôster. Eu não vou, eu quero apresentar só pôster, né? Ou painel, né, que seja. Então você fica ali naquele evento que está acontecendo com o painel, né? As pessoas podem questionar, conversar, enfim, ou apresentar. São várias situações. Inclusive também tem encontro, né? Mesa redonda eu também tenho. Enfim, você pode utilizar o teu não é artigo, mas o teu paper que você preparou e discutir sobre aquilo e fazer uma apresentação em PowerPoint com os principais temas, não ler todo o teu, você tem um tempo estipulado, enfim, são maneiras que você pode trabalhar o paper. O paper eu diria que é é evento, não tem jeito. Eu não quero publicar um artigo, né? Estou pensando em participar de congresso. Talvez você tenha uma amplitude maior, né? Colaborações maiores. Depois você publica um artigo revisando, porque alguém pode fazer um apontamento. Meu, faz isso aqui, ó. Isso aqui não é assim. Você poderia ter falado assado e tal. E você dá uma ajustada no teu paper, transforma ele num artigo, né? Porque são mais ou menos os mesmos tópicos, tá? Se a gente for ver aqui adiante, ó, folha de rosto, sinopse, que tem aí o conteúdo, introdução, desenvolvimento, conclusão e a bibliografia. Perceberam? É mais ou menos a mesma carinha, só que tem, né, nome do evento. Por quê? Porque é um evento, né? É referente ao evento. O local, a data, né, o nome do autor, credencial do autor, a sinopse, né? Então muda muito, pouquíssima coisa. É muito próximo o paper de um artigo. Como eu havia dito no começo, dá para a gente abordar? Dá, mas aí a gente vai perceber que, na verdade, o que vai mudar, ó, são tipos de eventos científicos, né? Até workshop, né? Visita empresarial, debate, aula magna, olha que legal também, entre outros, né? Vale destacar, os eventos ocorrem com a participação de recursos tecnológicos, tá? Como webconferência, videoconferência, também pode ser, que é o que vai acontecer. Eu ia participar de um evento agora,
de um congresso, e foi cancelado fisicamente, né? E aí o meu trabalho, eu não sei como é que vai, nem sei mais como é que vai ficar. Mas não era aqui em São Paulo também. Mas é mais interessante perceber que há uma preocupação também tecnológica com isso, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a conclusão TCC, por exemplo, o cara vai apresentar um TCC, ele está sendo virtual, né? O TCC o cara apresenta na casa dele, a banca fica cada um na sua casa, né? E ali uma apresentação, né? Tem muita faculdade fazendo, já participei de umas aqui, assisti algumas também, agora, recente, de mestrado, né? Tem bastante, de doutorado, está acontecendo. Então, olha que o recurso tecnológico também é válido aí para tipo de evento, tá? E aí você tem uma característica, né? Então, deixa eu ver aqui, também análise de congresso, mas eu vou complementar essa aula, né, no início da próxima, né? Mas vocês já viram que, né? Vamos ver aqui, ó, o personagem desta, né, publicação que eu falei, aí ele traz que uma diferença, né, de publicação, né, referente à comunicação científica ou de um paper, né, trazendo as publicações. Então, a comunicação científica apresenta congresso, reunião, simpósio, na qual são expostos os resultados do estudo. Então, trata-se de uma forma de divulgar informações científicas novas. Segundo Medeiros, a comunicação é limitada em sua extensão e a exposição é breve, não ultrapassando o tempo de 20 minutos. O último que eu participei foram 10 minutos, metade, o congresso. E você tem que saber que você tem 10 minutos, então você ensaia e você não pode atrasar e não pode estourar os minutos que foram determinados, né? Isso é britânico, esse negócio de horário num evento. É britânico, tá? Então, você pode ter certeza que você vai ser cortado, interrompido, se você ultrapassar ali. É desagradável, inclusive, né? Então, já dou a dica, se vocês forem participar e alguém falar assim, você vai apresentar isso para uma banca, e a banca falar, você tem 10 minutos. E aí, a hora que a pessoa falou, você tem mais 2 minutos. Meu, finaliza rápido. Não posso falar mais 2 minutos, não existe isso. Não existe isso na academia, né? Já deixo de mão para vocês aí, é desagradável mesmo. Quando acontece, é muito raro, mas sempre tem alguém que vai cronometrar ali, então isso é importante. Saber que o paper ele vai ser utilizado, né, para uma apresentação breve, uma exposição, e o autor aí explica que, em geral, e de forma diferente do artigo, né, as comunicações não permitem a reprodução da experiência realizada e levam em consideração o seguinte aspecto: finalidade, informação, estrutura, linguagem e abordagem. Então, é apresentar o que? A descoberta, o resultado alcançado, né? E quanto à estrutura da escrita, deixa eu só fazer um negócio aqui. Quanto à estrutura da escrita, deve ter aí a comunicação. De novo, né? Folha de rosto, sinopse, conteúdo e bibliografia. É isso. Aí o resto, ele traz conceitos, né? O paper é uma síntese do pensamento aplicado a um tema específico. É o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação. E o objetivo é que se seja publicado nas atas ou anais de um evento no qual foi apresentado. Não sei se o meu ainda está disponível, mas acho que deve estar. O paper segue a estrutura da comunicação científica e no meio acadêmico. Tem sido empregado com esse sentido, até mesmo no sentido do artigo científico. É isso. Então, as definições, ó, é um ensaio, embora não tenha aí encontrado muitos seguidores, compreende como documento que se baseia em pesquisas bibliográficas, não é só bibliográfica, tá? Mas percebe que tem vários autores traz o conceito. Então, a gente vai pegar na próxima aula
as 6 questões dessa unidade 4.2 que a gente falou hoje, e a mais as outras 6 questões dessa unidade 4.3. Então, eu começo com uma abordagem, algumas coisas práticas, mostrando para vocês o paper. A gente retoma, que o texto ele não é muito extenso, acabou aqui já. E vai ficar, então, só o TCC para a gente tentar fazer essa parte toda, nem que a gente estenda um pouquinho a mais, 20 minutos aí, a gente finaliza o TCC também na próxima aula. Então, eu trago aí algumas questões, né? Creio que se a gente tiver já, de fato, a marcação das provas, né? Definidas, fica um pouco mais confortável saber que nós temos ainda o dia 4, por exemplo, para uma aula, ok, a gente retoma, se não, a gente faz do jeito que eu estou aí, né, elaborando com vocês, e a gente trabalha. Então, a ideia do artigo e do paper, acho que é interessante aí, é um momento bacana para a gente poder entender o que é o que é, porque às vezes a gente vai falar, pô, paper é artigo, mas não é que é artigo, né? Ele tem uma finalidade, ele é desenvolvido para uma espécie de apresentação, né? O artigo é artigo, publicação. Os formatos são tranquilos aí, né? Mas ele é aquela redução do teu trabalho, né? Que foi bem amplo, demorou um pouco, por isso que eu falo para vocês, olha, não dá para a gente, na nossa disciplina, eu pedi para vocês o desenho da pesquisa, ok, mas não dá para fazer a pesquisa, não dá tempo, por mais que seja pesquisa bibliográfica, para você fazer o levantamento das informações todas, fazer a tua consideração, o desenvolvimento, né, diria que é textual, aquela parte textual, desenvolvimento e a conclusão, é muito cada um tem uma maneira, né, de desenvolvimento disso, mas vocês precisam saber que isso vocês vão ser responsáveis pelo desenvolvimento do projeto de vocês, e a gente vai vocês vão ter que retomar aí e vão saber retomar tranquilamente e realizar na prática aí com o trabalho que, todos os temas de vocês ficaram muito bons. Eu vou ser sincero, até o pessoal também de direito, né, sistemas que vão ter que desenvolver um TCC e tal, o pessoal da engenharia, então eu percebi que mesmo que às vezes saiam pouquíssimo fora aí, mas são temas muito bacanas, muito interessantes, está dentro de alguma forma, e é válido, é uma pesquisa. Então, é isso que eu gostaria de trazer aí para vocês. A gente retoma, então, de novo, na próxima aula, um pouco do conceito ali do paper, que vocês viram que é tranquilo, que muda só a estrutura. Eu trago aí alguns exemplos práticos, rápido, e a gente entra já no final, que é o TCC. Então, a gente, dependendo da data que vai ser proposta como data de prova aí. Combinado? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma observação? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Até a próxima semana. Bom final de semana para vocês todos. Aí, e se cuidem aí. Nos vemos na próxima quinta-feira. Vou aguardar que as pessoas que querem falar comigo, tá? Já libero todos vocês aí. Fiquem à vontade aí. Muito obrigado mesmo pela presença. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Marius. Boa noite. Boa noite, professor. Professor, Professor, você pode me tirar uma dúvida rapidinho? O senhor dá aula de AutoCAD também? Não, AutoCAD não. Eu já trabalhei com AutoCAD, tá? Mas você tá com alguma dúvida do AutoCAD especificamente ou... Mais ou menos. É por causa que eu sei AutoCAD, né? Porém,
Uma pessoa me veio para pedir para fazer um projeto, porém eu não tinha noção de preço, eu só queria uma opinião. Conhece alguém que pode ajudar? Bom, se for para precificar projeto, eu posso te dar uma sugestão, mas agora, se você me falar um pouquinho do projeto. Tá, então, esperar um pouquinho aí. Tá, ok. Eu vou terminar a gravação aqui.